Boa noite, mais um Jesus Expresso para você, para mim, para nós. Jesus quer falar com você, comigo, com cada um de nós que queremos mais ouvir a voz do Senhor, nos ensinando, nos capacitando, nos dando entendimento e conhecimento da tua vontade, do seu amor, da sua graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Bom, e pegue sua Bíblia, vamos abrir a Bíblia no livro Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1. Você que é bom de Bíblia, que já achou aí essa passagem, aonde Jesus fala sobre uma coisa muito importante. Tudo é importante, mas quando nós ouvimos hoje, o mais importante hoje, amanhã, o mais importante vai ser amanhã, porque a cada dia, vamos receber do Senhor tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Amém? Bom, fala sobre as 10 virgens. As 10 virgens. Isso anuncia também a vinda do Senhor. O Senhor está voltando, o noivo está voltando, o noivo está chegando. E ele vem encontrar uma noiva. Deu para entender o que? Nós vamos falar hoje sobre salvação, sobre o prêmio maior, a bênção maior que está preparada para aqueles que caminham com o Senhor, a coroa da vida. A coroa da vida, o troféu que todos nós que andamos com o Senhor, que fazemos a sua vontade, a sua obra, vamos receber do próprio Senhor Jesus Cristo. Amém? Bom, Mateus 25, capítulo 25, versículo 1 diz assim: Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. E diante aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com eles para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Jai, pois, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Amém? Forte. Muito forte essa palavra quando aqui finaliza. Não, Jesus finaliza aqui no versículo, penúltimo versículo, versículo 12. Não vos conheço. Boa pergunta, né? Boa resposta. Não é boa resposta, não. Você tem que ser conhecido nos céus e por Jesus. Vamos orar. Vamos orar por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, eis-nos aqui orando, clamando, pelo nome que é sobre todos os nomes,
que tem poder e autoridade nos céus e na terra para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Eis-nos aqui, Senhor, para anunciar, tocar a trombeta da salvação. Tocar a trombeta da salvação. É isso que o Senhor vem anunciando há mais de 2000 anos atrás. Ele quer para mim, para você, para todos nós. Todos nós, amém? Você que tem um amigo, tem um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, um tio, um vizinho, um amigo do trabalho, compartilhe essa palavra. Compartilhe que esta palavra vai edificar, vai abrir os olhos, vai dar entendimento e vai balançar com a estrutura daquele que não conhece o caminho, não conhece Jesus, não conhece a palavra e precisa de salvação. Precisa de salvação. Você conhece. Eu tenho certeza, todos nós conhecemos alguém que precisa ser salvo. Alguém que precisa ser liberto. Alguém que precisa ser transformado. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Então o reino do céu será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, do noivo, que está para chegar. O noivo está chegando. O noivo está chegando. Amém? De qual grupo você pertence? Faz parte? Qual grupo? Das nécias ou das apercebidas? Das prudentes? Temos que entender isso. O que nós estamos fazendo no reino de Deus? O que nós estamos fazendo para a obra do Senhor, para o reino do Senhor? O que nós estamos fazendo com o chamado que Ele nos deu, falou, convocou? Um dia você teve um encontro com Jesus. Essa palavra é para aqueles que conhecem. É para aqueles que já conhecem a palavra, já conhecem o Senhor e estão caminhando. As 10 virgens, todas elas tinham conhecimento daquilo que era a vontade do Senhor, por isso elas tinham as lâmpadas, estavam juntas. E a igreja, as 10 virgens, representa a igreja. São 10 virgens que representam a igreja e como um todo. Aqui não é uma, nem duas, nem três, são 10, totalizando 10. O número 10 é o número total. Não pense que as parábolas possuem uma única interpretação, mas vejo-as como fonte de ensinamento para todos nós. Ensinamento. Para os crentes, principalmente, que já estão caminhando. Diga glória a Deus. Porém, hoje vamos entender isso. O que representa essas virgens, como elas estavam andando, como elas estavam caminhando com o Senhor. A igreja tem os prudentes, tem aqueles que estão levando de qualquer jeito a sua vida cristã. É importante saber que é o seguinte, nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual, a nossa vida cristã. Somos o único responsáveis. Não existe outra pessoa responsável pela nossa vida espiritual, a nossa vida ministerial, a nossa vida em comunhão com o Senhor. Nós somos responsáveis. Cada um individualmente é responsável. Eu não posso culpar a ninguém. Se eu estou andando fora da vontade do Senhor, a culpa é somente minha. Amém? Isso é para todos nós. Durante 3 anos e meio, Jesus andou ensinando, mostrando. E ele usava uma forma muito singular, uma forma muito peculiar, através de parábolas. Eram exemplos cotidianos
eram situações em que o povo vivia e que ele dali tirava de uma situação física e demonstrava também o que representava aquilo que cada um estava vivendo de uma forma espiritual. Então, Jesus continua ensinando. Jesus continua ensinando. Se você quer aprender, ele quer te ensinar. Se você quer entender o que ele fala, você tem que ler a palavra de Deus. Tem que ler a Bíblia. Se você quer desfrutar de todos os benefícios, de todas as promessas, de toda a sabedoria, entendimento e conhecimento que o Senhor quer colocar em você, em cada um de nós, leia a palavra. Garimpe a palavra. Como a palavra. Como nós pregamos aqui lá em Apocalipse, o anjo disse para o João, pega esse livrinho e come. Pega esse livrinho e come. Na boca vai ser doce, mas no estômago vai ser amargo. É uma figura em que gostamos de ler, né? Quando lemos, vemos coisas, mas quando chega no estômago é a hora de digerir, é a hora de botar em prática, é a hora de viver, é a hora de verdadeiramente trilhar, andar e caminhar sobre a rocha da palavra. Aí é que está. Essa é a questão mais importante. Ouvir só não é importante. É ouvir, obedecer e praticar. Aí sim nós vamos ver o que a palavra diz, a verdade da palavra acontecer na nossa vida. Glória a Deus, Jesus ensinou o povo, ensinou todo aquele povo em que o seguia, queria aprender dele, que queria mais da sabedoria, porque a sabedoria de Jesus não vinha dele, vinha do alto, vinha do Pai. É assim que o Senhor quer nos dar a sabedoria do alto, não a sabedoria do homem, não a sabedoria humana, porque Jesus estava aqui na terra, fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus, assim como nós. Estamos aqui na terra fazendo a vontade do Pai. Estamos aqui na terra fazendo a vontade do Pai, não a nossa. Temos que entender isso. Você não está por acaso aqui na terra, você não nasceu por acaso. Deus tem um propósito na vida de cada um. Diga glória a Deus. Jesus ensinava as almas perdidas. Muita gente desgarrada, desviada, não tinha pastor, não tinha ensinamento, não tinha conhecimento, não conseguia conhecer o caminho, enxergar o caminho. Jesus veio ensinar a essas almas perdidas também e colocou no coração do homem o plano da salvação. Colocou no coração do homem. Hoje, eu, você, nós, temos esse entendimento. O caminho aonde nós vamos andar aqui na terra, vamos dar a direção também após esse tempo que passamos aqui na terra. Existem dois caminhos. O inferno ou o céu. Amém? O inferno ou no céu. Aí você decide, você tem livre-arbítrio. Aí você que escolhe, nós é que escolhemos qual o nosso destino final. A eternidade, como vai ser? Bom ou ruim? Caminho de choro e ranger de dente ou caminho de glória e de vitória? Conquista. Somos nós é que decidimos. Jesus, quando pregava para as pessoas, as pessoas ficavam maravilhadas de tudo aquilo que ele falava. Tudo aquilo. Tudo que ele falava. As pessoas ficavam assim, abismadas. De onde vem tanta sabedoria? De onde vem tantos ensinamentos? Como é que ele aprendeu tudo isso? De onde veio tudo isso para ele? Vem de Deus. Diga,
que tudo que nós recebemos vem de Deus. Deus é o nosso provedor em tudo aquilo que nós precisamos. Amém? E um dos meios que ele ensinava era através de parábolas. As parábolas eram fáceis das pessoas entenderem, porque era o cotidiano de cada um, por onde ele passava, por onde ele via, e que aquilo poderia ser interpretado o que estava acontecendo no mundo físico, como também representaria no mundo espiritual. E nessa passagem aqui, ele está usando as 10 virgens, a noiva. Quem é a noiva? A igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo. A noiva, que se prepara para encontrar com o noivo. Se adorna, se enfeita, se santifica, pura, santa, imaculada. É essa noiva que Jesus vem encontrar. Jesus não vem encontrar com a amante. Jesus vem encontrar com a noiva. A amante é aquela que vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas a noiva é para um casamento eterno. Casamento eterno. Nós somos agora cristãos. Seguimos a Jesus Cristo, seus ensinamentos, tudo aquilo que ele veio ensinar, nós aprendemos e começamos a caminhar. Nos tornamos a noiva de Jesus Cristo. É esta noiva que Jesus vem buscar. Era algo do mundo que enriquecia as parábolas de Jesus. Aquilo que ele via ali, ele colocava logo uma parábola para ensinar aquele povo que estava ali com ele, acompanhando, buscando não só os alimentos, mas também acabavam ouvindo a palavra. Jesus pregava, e o povo acompanhava de perto ali para aprender. E aprenderam muito. Diga glória a Deus. Ele tinha zelo em ensinar, em fazer com que as pessoas entendessem qual a missão dele, o que ele veio fazer, qual foi o chamado que o Pai, qual foi a missão que o Pai deu para Jesus. O noivo está vindo, diga glória a Deus. O noivo está vindo. Preste bem atenção nessa frase, muito importante. O noivo está vindo. Para quê? Para que o noivo está vindo? Para quem o noivo está vindo? Para se encontrar com a noiva, a igreja, nós somos a igreja. E quando ele vier, o que ele quer ver? O que ele quer encontrar? O que o noivo quer encontrar? Uma noiva pura, virgem, santa, limpa, sem pecados. Porque senão o noivo não vai encontrar. Não é essa noiva que ele quer. Diga misericórdia, Senhor. Nós precisamos entender, precisamos guardar a nossa vida cristã de uma forma em que o noivo possa enxergar e ver, essa é a noiva que eu vim buscar. Essa é a noiva que eu vou casar, vou entrar nas bodas. Diga glória a Deus, glória a ti, Senhor. Jesus deixou uma mensagem para a igreja de Sardes. Disse assim, lembra-te, pois, de como tem ouvido e recebido a palavra. Guarda-o e arrepende, portanto, se não vigiardes, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei encontrar. Mas, antes desse versículo 3 aqui, vamos lá, abre sua Bíblia aí, Igreja de Sardes.
É importante ler. Importante ler. Apocalipse capítulo 3:3. Para podermos entender o contexto que Jesus está falando para essa igreja aqui. Carta à igreja de Sardes. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras tuas obras na presença do meu Deus. Aí vem o versículo 3, que nós lemos aqui. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Guarda-os, arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. É importante entender isso aqui, porque no versículo 2 está escrito assim: ser vigilante e consolida o resto que está para morrer. Alguns estão vigiando, mas estão deixando certas obras morrer. Certas obras morrerem. Não estão andando conforme a palavra. Aqui era um alerta para essa igreja. Estava dando um sacode nesta igreja aqui, para ser vigilante. Porque é a vontade do Senhor ver uma noiva adornada, uma virgem limpa, santa, pura. Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegra as tuas obras. Forte isso. Na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido. Como nós temos recebido a palavra de Deus. Como temos recebido e ouvido, de qualquer jeito, de qualquer forma. Salmo 119 fala: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Para não pecar contra ti. É importante entender como a nossa vida cristã está atualmente. Porque o tempo vai passando, e as pessoas vão caindo no automático, ligando o automático. E não vigia. Não tem orado, não tem jejuado, não tem feito a obra. Em Eclesiastes 12, 13, 14, fala assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. É um dever nosso. É um dever de cada cristão. De tudo que você ouve. Você vai ouvir muitas coisas, mas a suma é o mais importante. Teme a Deus. O princípio da sabedoria é temor a Deus. Teme a Deus. Seja temente a Deus. Ele vê tudo, conhece tudo, onisciente, onipresente, onipotente. Ele conhece tudo de você, de mim, de nós, cada um. Não pense que nós estamos fazendo alguma coisa que Deus não está vendo, que não conhece. Sabe de tudo. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o Senhor que quer salvar. Por isso ele deixou escrito, por isso ele deixou aqui mandamentos, ordenanças, decretos, preceitos, juízos, para nós aprendermos qual é a vontade do Senhor, o que Ele tem preparado para nós. Diga glória a Deus,
o que o Senhor tem preparado para nós, o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Grandes coisas, maravilhosas coisas. Amém? Assim é a igreja do Senhor Jesus, andando de noite, porque este mundo jaz em trevas, mas fomos chamados para ser luz em meio às trevas. Fomos chamados para ser luz em meio às trevas. Está lá em Efésios 5:8. Mesmo entre as virgens, isto é, na igreja, temos 5 loucas e 5 prudentes. Temos as pessoas que estão levando continuamente a obra da forma em que agrada ao Senhor. E temos também pessoas, isso é forte, é sério, é real, é para alertar a igreja, para abrir os olhos, para chamar para um concerto. 5 pessoas que eram prudentes e 5 que estavam levando de qualquer jeito. Tipo, aquele que toma ceia, daqui a pouco está lá no bar tomando uma cervejinha. Fofocando, mentindo, não honrando a palavra de Deus. É forte isso. O Senhor quer fazer a obra grande na sua vida. Quer uma obra grande na sua vida. Aqui na terra e nos céus também. Mas depende de mim. A responsabilidade da minha vida espiritual, depende de mim. Não posso pensar de jeito nenhum que o que eu vou fazer sozinho em qualquer lugar, os olhos do Senhor estão observando, olhando. Nada fica oculto aos olhos de Deus. Diga misericórdia, Senhor. Nada fica oculto aos olhos de Deus. É bom entender isso, né? Nada fica oculto aos olhos de Deus. Se eu não entender isso, eu penso que eu estou fazendo alguma coisa escondida, mas não estou, não. Não estou, não. Então Jesus usava essas parábolas para poder as pessoas aprenderem mais fácil. Era mais fácil aprender dessa maneira. Ele aplicava essas verdades no coração do povo. Quando ele falava essas parábolas, ele tocava no coração e fazia com que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Não falava palavras difíceis. Não usava uma linguagem que as pessoas não podiam entender. Ele falava bem claro, mostrando o exemplo. Essa era a parábola. Nós falamos muito da palavra que Deus tem nos dado. Mas será que nós temos praticado? O que eu ouço na igreja, quando sai da porta da igreja para fora, será que lá fora a minha vida vai ser de acordo com aquilo que eu aprendi? Com aquilo que o Senhor quer que eu faça, com o que eu aprendi? O que você tem aprendido, você tem colocado em prática na palavra? O que você tem aprendido e conhecido da verdade da palavra de Deus que o Senhor Jesus tem falado ao seu coração, você tem colocado em prática? Nós temos colocado em prática? Boa pergunta, né? Pergunta isso para você mesmo. Eu estou colocando verdadeiramente em prática tudo que eu tenho aprendido? É importante se conhecer. Tem pessoas que querem se enganar a si próprio. E cada um de nós sabemos aquilo que fazemos e não estamos alinhados com a palavra. Só nós somos responsáveis pela nossa vida espiritual. Diga, só eu sou responsável.
O pastor ensina, o pastor prega, o pastor ministra, e a revelação vem do Espírito Santo. E a obediência vem de nós. Se ouvires atentamente a voz do Senhor. Ouvir atentamente a voz do Senhor é ouvir, aprender e praticar. Se ouvires atentamente a voz do Senhor. Bom, tem crente que não ora. Só abre a Bíblia na igreja. A igreja é um lugar onde nós vamos ter comunhão. Comunhão com os irmãos, com o Senhor. Mas quando nós passamos da igreja, a porta da igreja para fora, o que nós temos que fazer é viver e praticar a palavra de Deus. Verdadeiramente. Tem crentes que pedem, vocês oram por mim? Não tem problema nenhum orar. Mas quem pede oração não desfruta intimidade com o Senhor, de uma intimidade de que quem ora tem essa intimidade. Não entende. Quem pede oração não tem essa comunhão, não desfruta dessa intimidade, não desfruta desse poder. Aí pede para orar, pastor, ora por mim. Pastor, ora por mim.